Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa nona aula do primeiro curso dos 27 cursos sobre os perfis de personalidade. Essa aula é uma aula bônus, né? É uma aula de presente e é uma aula diferente de todas as outras, porque nessa aula eu estou vindo aqui compartilhar com vocês, né, algumas reflexões, algumas percepções como alma mesmo, sabe? Eu não estou aqui hoje no papel de pessoa formada em psicologia, pós-graduada em psicologia analítica, formação em coach, enneagrama, esse monte de coisa que a gente estuda e várias outras experiências. Hoje eu estou vindo aqui como alma mesmo, como uma alma assim como você que está vivendo uma experiência e está aprendendo coisas e errando e caindo e levantando e juntos e juntas a gente está nessa jornada. Mas, antes de tudo, né, eu peço já licença para poder saudar e agradecer a divina consciência criadora de tudo que é maravilhosa. Peço licença para saudar a espiritualidade que te acompanha, o seu eu superior, todos os seres de luz que aqui nos auxiliam, que nos acompanham, ao Deus, a deusa maravilhosa. Peço licença para saudar meu senhor Ganapati, minha senhora Chandika, meu senhor Mahadeva e aquela forma de Deus e de sagrado que você reconhece como Deus e sagrado, eu também reverencio. Se você é ateu ou ateia, eu reverencio a sua pessoa. Se você é agnóstico, eu reverencio a sua busca pelo conhecimento. E partindo disso, né, a gente consegue falar um pouco melhor. Vamos lá. O tema da aula de hoje é: a perfeição que você procura está dentro de você, esperando sua atenção. E hoje não tem slide, né? Hoje não tem slide, hoje é uma aula aqui mesmo. O que acontece, gente? A busca pelo autoconhecimento, né? A ideia de se formar em psicologia foi exatamente para tentar entender mais as pessoas, né? Porque eu vinha de uma série de conflitos familiares e minha família é maravilhosa, entendeu? Meu pai, seu Davi, que já desencarnou, minha mãe, Dona Maria, maravilhosos. Meus irmãos, o Ninja, o Cigano, o Miro, né? Que são os apelidos deles, são maravilhosos. Mas ainda assim eu tinha minhas questões, né? Todos nós temos nossas questões, né? E tínhamos ali os conflitos e eu queria entender melhor. Então eu fui estudar psicologia. E indo estudar psicologia, né, eu achei que eu iria entender, né? Eu iria entender a minha família, iria entender as minhas questões, iria entender tudo. Mas na verdade eu só fiquei com mais dúvidas. O que foi bom, né? O que foi bom, porque se tivesse encontrado as respostas seria muito ruim. E nessas dúvidas, eu comecei a ir procurar em outros lugares. E quando, por exemplo, eu fui procurar na ayahuasca, né, a experiência de consagrar a medicina da ayahuasca, foi quando abriu um mar de coisas para mim. Exatamente por quê, né? Porque essa coisa desse perfil de personalidade que a gente está falando, né, nesse curso, sobre essa coisa do perfeccionismo, essa coisa da rigidez, essa coisa de querer as coisas tudo daquele jeitinho, do jeito que era para ser, esse padrão de comportamento, era um padrão de comportamento. Eita, volta aqui. Era um padrão de comportamento que eu reproduzia ele muito. Eu reproduzia muito. Não quer dizer, né, que talvez eu não possa reproduzir algum nível ainda nesse momento da minha vida, mas era uma coisa assim desgastante, sabe? Era cansativo. Era cansativo para as pessoas que conviviam comigo. E eu não percebia isso. Eu não percebia o quanto isso impactava, sabe, nas relações. E a ayahuasca, ela conseguiu me ajudar muito a enxergar e olhar para isso, né? A terapia, ela foi me dando um apoio, né? A terapia foi me dando ali uma sustentação, a ayahuasca foi me mostrando, e é interessante por quê? Porque eu era ateu, eu não acreditava em nada, eu era a pessoa mais cética possível que você pode conhecer. E foi muito importante, sabe? Porque a medicina da ayahuasca, ela foi desmontando o meu ego, desmontando o meu orgulho, desmontando a minha arrogância, né? E de novo, né, como ser humano, eu não estou dizendo que ainda não tenho ego, que não tenho algum nível de orgulho, de arrogância, porque eu sou um ser humano, estou aqui aprendendo como todo mundo, sabe? Mas assim, era estratosférico, era 10 vezes maior, assim, tal, sabe? Era muito grande o meu nível de arrogância, o meu nível de orgulho, de ego, assim, tal. E a medicina da ayahuasca, ela foi ali me ajudando a perceber, sabe? O quanto que eu achava que tudo que dizia respeito à espiritualidade era uma baboseira, era uma mentira, era coisa de gente pilantra que estava enganando as outras pessoas, que tudo tinha que ser, né, científico, né? Tô usando entre aspas, porque o que a gente chama de ciência é
uma forma de conhecimento. Mas é só imagina um microscópico. É um microscópico ali olhando uma coisa muito pequena. A experiência da vida, quando a gente vai buscar outras formas, sabe, de percepção, a gente começa a perceber que é muito mais amplo. E não quer dizer que a ciência não precise ser feita e que a ciência não é importante, porque ela é importante. Mas é só sobre a gente entender que a ciência está olhando um pequeno ângulo da experiência, o ângulo da matéria manifestada. Só que a matéria, ela é um efeito, ela não é a causa. Os efeitos, eles são mais sutis. Assim como, por exemplo, quando você olha para uma mesa que está ali, então olha aí perto de você, deve ter algum objeto, né? Se tiver uma mesa, melhor ainda, mas imagina qualquer objeto, tem uma estátua aí na sua frente, tem um copo, uma caneca, uma mesa, qual for o objeto, não importa. Esse objeto material, ele é o efeito de algo muito mais sutil, que é o quê? A emoção, a vontade, o desejo de transformar aquela matéria-prima nesse material. Então, se é de madeira, o desejo de transformar aquele pedaço de madeira nessa mesa, nessa estátua, nessa caneca, enfim, nessa coisa, nesse objeto. Se ele é de plástico, poxa, pegou petróleo, todo um processo de transformação e para chegar nisso, para transformar isso. Se é de pedra, teve que entalhar uma série de ferramentas, então teve ali uma emoção, sabe, um desejo que é muito mais sutil, né? Você não pega a emoção na mão igual você pega esse objeto. Só que a emoção, que já é uma coisa mais sutil, ela foi o efeito de uma causa anterior, que foi o quê? Um pensamento, uma ideia. Vou fazer uma mesa. Vou fazer uma caneca. Nossa, dá para fazer uma estátua com isso. A ideia, ela é muito mais sutil ainda. Mais sutil do que a emoção. Mais sutil do que o sentimento. Na de verdade do que a emoção. O sentimento ele já faz parte de uma ideia, né, com a combinação com a emoção. A emoção ela ainda é química, né? Você ainda sente ela no seu corpo. Ela é uma coisa ainda visceral. Agora a ideia, ela é uma coisa assim, né? Tipo um vento que passa por você, né? Aquela coisa que sopra na sua cabeça. Então você vê, esse objeto que está na nossa frente, que está aí na sua frente, materializado, ele é efeito de uma ideia extremamente sutil que gerou uma causa, que é uma emoção, uma vontade, um desejo. Esse desejo moveu o comportamento até realizar a construção disso, e agora esse objeto material que está aí na sua frente está manifestado. Então, tudo que está aqui manifestado é apenas um efeito de causas mais sutis da vida, da experiência da vida. E eu não tô aqui para te dizer o que é isso, como é, porque assim, eu não tô de longe no patamar de responder sobre isso. Mas a questão é a gente ir se permitindo a vivenciar experiências por conta própria, percebendo que isso tudo é real e é verdadeiro. Então eu não tô dizendo para você acreditar em mim. Eu tô te deixando aqui, te cutucando para você começar a se questionar. Peraí, esse cara aí tá falando esse monte de coisa aí. Como assim? Preciso colocar essa prova. Preciso buscar. Preciso experienciar. Preciso estudar sobre isso. Preciso pesquisar sobre isso. Preciso ler sobre isso. Só que assim, ler é legal. Se informar é legal, mas assim, experienciar é essencial. Ler é uma coisa, experienciar é outra. Então, assim, leia, estude, inclusive eu gosto muito, eu acho que é muito favorável, é muito importante estudar, porque fazer as coisas sem estudar, né, meio que uma coisa meio que loucona, assim, tal, né, às vezes pode ter umas consequências, assim, que são desagradáveis, né, desconfortáveis, mas não apenas estude, vá ao encontro de pessoas que você confia, que vivenciam experiências conectadas à espiritualidade, seja qual for o caminho delas, e se permita experienciar. Se permita perceber. Porque quando você começa a perceber essa outra dimensão da vida, o que você começa a perceber? Que a ciência, ela fica mais poderosa quando você entende que a ciência está estudando o efeito e que tem uma causa anterior. Então você não vai negar a ciência. Você não é que a ciência não vale mais. Ai, deixa a ciência para lá. Não, a ciência é importante. Mas a ciência ela está estudando o efeito. Tem causas anteriores. Então eu quero entender a ciência, o que, que ela está dizendo sobre esse efeito, mas eu também quero ir experienciando essa causa, para eu ir entendendo os dois, a causa e o efeito. Porque aí quando você começa a perceber que tudo que você está vivendo aqui, todos esses padrões de comportamento que você está vivendo aqui, eles têm sentidos na sua vida,
tem um porquê específico na sua vida. Nós podemos compartilhar padrões parecidos, mas o porquê do seu não é o porquê do meu. E esse porquê, ele não é explicado totalmente pela ciência. A ciência chega num ponto que ela vai falar, o inconsciente, o inconsciente. E aí chega naquela parte que é uma resposta que não é uma resposta. Porque é uma resposta que não responde nada. É um inconsciente. Tudo bem, mas o que é o inconsciente? O que é o inconsciente? São memórias inconscientes, são traços do inconsciente, são questões do inconsciente. Ok, mas o que é o tal do inconsciente? E, de novo, eu também não estou aqui para responder especificamente o que é o inconsciente. Mas um pouco do que eu aprendi do que é o inconsciente é o quê? O inconsciente é o acúmulo de todas as nossas memórias, de todas as nossas experiências reencarnadas anteriores. Nós já estivemos reencarnados, nós já fizemos coisas, essas memórias ficam guardadas dentro da gente no que chamam de inconsciente, e isso tudo se torna padrões que a gente vem trabalhar, porque a gente está tentando transformar uma coisa que em algum momento a gente já fez e a gente se apegou naquilo, a gente está repetindo aquilo, só que aquilo é algo antigo e ficou inconsciente. E alguns eu aprendi com a minha família. Mas, por exemplo, por que eu nasci com pais que têm esses padrões e não padrões diferentes? Por que esses padrões e não outros? A ciência também não consegue explicar isso. Mas a conexão e a busca do entendimento espiritual vai explicar isso, com certeza. Olha, nós nascemos na família que a gente tem a necessidade do aprendizado. Não é castigo, é uma busca de um aprendizado, de um aprimoramento. Então eu preciso lidar com esses padrões. Eu preciso aprender a lidar com esses padrões. Então, ok, eu vou participar de uma família que tem esses padrões. Simples, assim, e esclarecedor, assim também. Então não é para a gente culpar os nossos pais por eles terem nos passado padrões e crenças. Eles acabaram com a minha vida, com essas crenças que eles me ensinaram. Não, nós estávamos ali naquela família sobre medida. Era exatamente para aprender esses padrões mesmo. Era para aprender a curar e a ressignificar esses padrões mesmo. E tudo isso parte de um plano de entendimento, de autoconhecimento para você descobrir quem você é de verdade, na sua essência. E, de novo, essa perspectiva de espiritualidade não é uma espiritualidade que nega a vida material e fala, dinheiro é ruim, a vida material é errada. Não, 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 não. É uma combinação das duas coisas. A vida material, o dinheiro, é uma forma da expressão do que é espiritual. Dinheiro é uma manifestação daquilo que também é espiritual. A vida material é uma manifestação daquilo que é espiritual. Então eu não preciso negar a minha carreira, a minha profissão, meus relacionamentos, as conexões, o que eu quero viver na vida para me entender espiritualmente e começar a mergulhar nesse processo. Porque eu digo a vocês, qualquer processo de autoconhecimento verdadeiro, honesto, sincero, ele vai passar pela camada emocional, vai chegar na camada mental das crenças e em algum momento ele vai te levar para um questionamento espiritual. Qualquer processo de autoconhecimento honesto, sincero, vai te levar no final para uma questão espiritual. E aí você começa a entender que a jornada espiritual, ela também não acontece sem o entendimento dos nossos padrões de personalidade, sem os nossos entendimentos dos nossos padrões emocionais e padrões de comportamento. Então, não dá para essas duas coisas ficarem desconectadas. Eu sou uma pessoa que sou muito ligada à espiritualidade, mas eu não preciso fazer um processo de autoconhecimento porque eu já estou buscando meu entendimento espiritual. Esquece! Não faz sentido. Você está tentando entender uma coisa que está totalmente acontecendo nos seus padrões de comportamento, nos seus padrões emocionais e nos seus padrões mentais. Esse processo de transformação espiritual que você está buscando, ele está acontecendo através dos seus padrões de comportamento, de sentimento, de emoções e de pensamento. Esse é o processo. Então, a jornada da transformação e do caminho espiritual está colada, está abraçada com a jornada do autoconhecimento, dos padrões, do padrão de personalidade, do autoconhecimento através de uma terapia, enfim, de uma mentoria, de qualquer coisa, de livros, porque você não precisa fazer terapia, não precisa fazer mentoria,
Você pode fazer outros caminhos, meditação, pode fazer outras coisas, ayahuasca, pode estudar livros, algo você vai fazer. Existem muitas possibilidades, muitos caminhos. As terapias são para acelerar o processo e você buscar alguém que já tem um entendimento. As mentorias é para alguém te guiando, né, te mostrando, sendo GPS para você. Ela não vai trilhar o caminho, mas ela vai te ajudar a enxergar qual é a melhor possibilidade de caminho na sua questão. E quando a gente então consegue entender isso, aí fica mais claro a gente perceber que a nossa personalidade, ela é o quê? Imagina o seguinte, imagina um aparelho celular, tem um aparelho celular, tem a parte física dele, o aparelho fisicamente, aquilo que é palpável, a parte que a gente pega, o aparelho celular. Tem nele um sistema operacional, um Android, vamos colocar aqui. E tem nele uma conta de um e-mail que tem todo o backup lá das fotos, das coisas, dos contatos, de tudo. Essa parte que é a conta de e-mail, que é o backup, é a nossa alma. Ela traz tudo ali. O sistema operacional que a gente está usando, a versão dele, né? Se é o Android 11 ou Android 7 ou Android 15, enfim, é o padrão de personalidade. E o celular em si é o nosso corpo físico. Quando a gente consegue entender essa conexão e que além de tudo isso existe o espírito, aquilo que é imaculado, aquilo que é incorruptível, que independentemente do que acontece ali com o processo da alma, o espírito ele tá lá, na dele, ele sempre tá em paz, ele sempre tá tranquilão. Só que a alma ela tá ali no processo de aprendizado dela. Só que para ela estar aqui nessa experiência, ela precisa estar dentro de um corpo. E para ela estar nesse corpo, ela precisa de um sistema operacional para usar o corpo, que é a mente, que é o padrão de personalidade. Então, entre a alma e o corpo, existe um padrão de personalidade. E quando você começa a entender, então, que você não é o padrão de personalidade, você é a alma, você é o espírito. No final de tudo, você é o espírito no sentido do sagrado, do divino. A alma no sentido de um fragmento desse sagrado, desse divino, experienciando o objetivo na minha, né, percepção, no meu entendimento até aqui, o objetivo da alma é descobrir que ela é o espírito, é experienciar tudo, aproveitar tudo que ela quiser, e chega uma hora que você, sabe, você chega uma hora que você fala, tá bom, já experienciei tudo, mas ainda tem uma coisa que eu quero, ainda eu sinto falta e eu já provei tudo, eu não sei o que é isso. E é você mesmo, é você se encontrar com você na sua essência como espírito, como sagrado, como divino. Não que a alma não seja sagrada e divina, mas como o espírito como a essência de tudo, a essência da alma. Só que para isso, a gente vai precisar primeiro aprender a lidar com os nossos padrões de comportamento, com os nossos padrões emocionais, com os nossos padrões mentais. Quando a gente passa a lidar bem com isso, a gente já tá legal. No sentido do quê? Do nosso corpo físico, da nossa personalidade. Daí a gente vai começar uma busca de um entendimento da nossa experiência como alma, da nossa vontade. Porque a nossa alma, ela veio fazer algo aqui. Eu não sei como que você trabalha, mas a sua alma veio fazer algo aqui. E talvez além do que você faça no seu trabalho, a sua alma quer fazer outra coisa também. E não tem problema, você não precisa largar o emprego, você continua com o seu emprego, mas vai fazer o que a sua alma quer. Só que se você não passa pela sua personalidade, se você não aprende a entender a sua personalidade, a dominar ela no sentido positivo, não dominar no controle, dominar no sentido de entender ela, para você depois ultrapassar ela e chegar na tua alma e deixar a sua alma expressar, você sempre vai ficar insatisfeito e insatisfeita, porque essa completude que você quer tá na tua alma, tá no teu espírito. Mas é necessário passar pelo padrão de personalidade. É ele que é a barreira. Mas ele também é o potencial, porque é através das suas capacidades que o seu padrão de personalidade te traz, que você vai chegar também na sua alma. Então a personalidade ela é tanto aquela que te favorece quanto aquela que te segura. Porque tudo que você vai usar até chegar lá são os seus padrões também de personalidade. Porque o padrão de personalidade não é uma coisa negativa, não é uma coisa ruim. Tem coisas que favorecem, tem coisas que atrapalham. Como tudo na vida tem dois lados. E você vai usar a parte positiva, que favorece, para chegar naquilo que é mais profundo. Então, veja bem, tem algo aí dentro de você te chamando. Esse algo não depende de religião. Você pode escolher qualquer religião que você quiser para sua experiência e tá tudo certo. Mas o que tá dentro de você independe de qualquer religião. E você só precisa buscar isso aí dentro. Passar pela sua personalidade, encontrar o que tá aí. E entender que isso que tá aí dentro, esse
essa expressão do sagrado, do divino, essa energia maravilhosa, ela não tá nem aí pra aprovação externa, porque os outros estão pensando, nem pra nada. Mas ela não é ruim, ela não é do mal, ela não vai fazer um monte de besteira. Ela é puro amor, ela é pura benevolência, ela é pura generosidade. Mas pura generosidade não quer dizer também que você vai precisar que alguém pise em cima de você. Não é sobre isso. Não é a generosidade, entende nesse sentido. É a generosidade no sentido de abundância, de transformação, de coisa boa, de conexão boa. Isso tudo tá aí dentro de você. Só que a questão é, o preço que você vai pagar para você encontrar essa felicidade que você está buscando é você ir aprendendo a entender a sua personalidade, a soltar várias e várias e várias coisas, muita coisa, que talvez hoje faça muito sentido para você, mas que com o tempo você vai percebendo que não faz tanto sentido quanto essa felicidade que você está buscando, porque afinal tudo que a gente faz é buscando felicidade. E a gente acha que tá fora quando tá dentro. E não quer dizer que a gente não vai continuar vivendo o que tá fora, e as alegrias e as coisas que estão fora. Também vai viver, também vai viver. Mas não vai ficar só nisso. Vai também procurar dentro. Então o meu convite é que você se permita, sabe? A dar um espaço, a encontrar tempo, sabe? Pra você olhar pra dentro de você, pra você encontrar o que tá dentro de você. E nessa jornada você vai encontrar coisas que te dão medo dentro de você. E é assim mesmo. É como se fosse um pedágio que a gente tem que pagar para ver se a gente realmente quer mesmo. Mas você é capaz de resolver e de solucionar tudo isso, porque tá tudo dentro de você. E nada disso é mal. É apenas uma forma de testar você para ver se você quer de verdade, porque é mérito. Isso que você vai alcançar dentro de você é mérito. Você não vai alcançar sem o mérito. E o mérito, ele é teu, não é de ninguém. Porque é a sua jornada, é a sua busca. E a sua verdade, ela não é a verdade de ninguém. Ela é única. Ela é a sua verdade. Mas a sua verdade respeita a verdade dos outros. Então não é porque ela é única que ela vai ser desrespeitosa. Mas ela é única. Ela é ela. Ela não tá necessitando da aprovação de ninguém. Ela não tá necessitando de ninguém. Ela é o suficiente, ela é plena e satisfatória. E se você cada vez mais se aproximar dela, a sua vida vai ficar cada vez mais maravilhosa. Mesmo que desafios estejam acontecendo do lado de fora, porque você vai estar plena dentro de você. Você vai estar pleno dentro de você, mesmo com esses desafios. Dias difíceis podem acontecer, mas se você estiver conectado com isso, a sua experiência vai ser totalmente diferente. Então espero que você saia daqui com essa consciência de que tem algo muito maior te esperando. E esse algo muito maior, ele vai, né, estar aí até que você realmente aceite. E tudo que está do lado de fora é lindo e maravilhoso, mas não é tão quanto o que está dentro. E não é sobre negar o que está do lado de fora, mas encontrar um pouco de tempo, o tempo que você merece para você realmente se conhecer de verdade e ver o quanto você é especial e o quanto você sempre esteve com aquilo que você estava procurando, mas você não sabia que na verdade estava aí dentro de você, depois de todas as camadas possíveis e você vai ultrapassar, ok? Muito obrigado pela sua presença, agradeço a você, agradeço ao seu superior, agradeço à divina consciência criadora de tudo que é, a todos os seres de luz aqui presentes, a todos os irmãos, as irmãs espirituais que nos apoiam, que nos auxiliam, os astrais, e encerramos esse primeiro curso. Muito obrigado.